E aí, galera, George na área. Estamos aqui para mais um salto quântico e hoje eu quero falar para vocês sobre um tema muito legal, que é posicionamento. Aconteceu um fato comigo, eu entrei em atrito com um amigo meu, não em atrito, nós tivemos um problema, né? Ele fez uma brincadeira comigo que eu acabei não gostando. Normalmente, eu não me posicionaria em relação àquilo que eu não gostei. Eu não me afirmaria, não me posicionaria. Geralmente, qual que seria o meu comportamento? Eu ficaria guardando o ressentimento, remoendo a mágoa, ou eu iria puxar uma briga e despejar toda a minha raiva sobre ele. Poderia ter essas duas opções, mas diante dessa circunstância, eu tive uma iluminação de fazer diferente. Eu apenas posicionei para ele, sem cobrá-lo, sem brigar, querer devolver, nem ferir ele de volta, que aquilo não tinha me feito bem, que eu não tinha gostado daquele comentário. A partir disso, a gente teve uma conversa muito saudável, em que ele também trouxe para mim uma coisa que eu falei, uma brincadeira que eu já tinha feito no passado, e ele também não tinha gostado, mas não tinha me comunicado. E aí me caiu a ficha que eu parei para pensar quantas coisas que a gente sofre, que a gente passa por dificuldades na nossa vida por falta de apenas uma comunicação, por uma falha de comunicação, uma falha de esclarecimento. A gente tem um problema, quando aparece um problema na vida, a gente tem que resolver ele com paz e com tranquilidade e com verdade. E foi isso que eu fiz. Eu vejo o quanto que isso foi interessante, porque agregou para mim mais respeito a ele, porque eu reconheci e vi o meu erro também, a minha miséria, e ao mesmo passo que ele entendeu também e reconheceu, viu o limite da brincadeira que ele poderia realizar comigo. Isso também fez produzir nele um respeito por mim, a partir de apenas de um comentário, um posicionamento que eu tive em relação ao que eu não tinha gostado daquela brincadeira, mas eu falei com amor. Eu não joguei na cara dele o que ele fez, não, eu apenas disse: amigo, eu não gostei disso, mas tá tudo certo, eu te perdoo, só que eu não gostei. E quando eu fiz isso, a gente conversou, a gente trabalhou algo e o problema foi resolvido. Mas se eu tivesse tomado uma das outras duas opções que eu falei no começo do vídeo, se eu tivesse querido devolver pra ele ou ferido de volta, talvez eu poderia ter perdido uma amizade, talvez eu poderia ter entrado num conflito que não tivesse fim. E a sabedoria para você lidar com os problemas, muitas vezes a gente precisa ter esse jogo de cintura, sabe? A gente precisa saber como nos comunicarmos, como nos posicionarmos, mas sem colocar uma imposição ou devolver de volta aquilo que tenha nos ferido. Não, a gente pode se posicionar e falar com verdade. E muitas vezes, na maioria dos casos, você vai conseguir resolver o conflito com muito mais paz e sabedoria do que você imagina, apenas sendo sincero, sem devolver, sem dar o troco, apenas falando a verdade, fazendo bem, sendo sincero. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. E é exatamente isso. Aprenda a lidar com os conflitos e os atritos da sua vida com responsabilidade, com maturidade, principalmente com serenidade e verdade. Tamo junto. Esse foi mais um salto quântico de hoje e que aprendizado. Valeu, galera. Um abraço.